de Relações Internacionais, Integração Regional e Defesa do Projeto Brasil Popular tem trabalhado reunindo intelectuais, diplomatas e militantes, pensando na importância do tema de relações internacionais, tanto para um projeto Brasil Popular, mas sobretudo para a vida cotidiana dos trabalhadores, né? Entendendo a necessidade de debater isso junto com a sociedade, ou seja, a implicação de adoção de acordos internacionais ou de compromissos como cessão ou de bases e territórios do Brasil como algo central, não só para uma defesa do território, mas para algo que implica de fato qual é a forma de desenvolvimento e de inserção internacional que o país pode ter e quais são as condições de vida da classe trabalhadora a partir desse tipo de inserção internacional. Então, como primeira questão para entendermos a importância do tema de relações internacionais, entendemos que está intimamente atrelada à inserção internacional do país com a nossa estrutura econômica e social, uma estrutura econômica e social bastante desigual, marcada, né, pelo processo não só colonial, mas pela sua continuidade, como a dívida histórica, né, e a não integração dos negros na sociedade brasileira, como o próprio patriarcalismo. Mas essa inserção internacional e a formação social brasileira ela é muito caudatária da forma de subordinação em relação às grandes potências. No primeiro momento, as potências europeias e depois os Estados Unidos. Então, a despeito de haver algumas oscilações durante o século XX, em que governos como Getúlio Vargas ou como o governo Jango conseguiram colocar alguns conflitos e algumas lutas importantes, mantivemos-nos bastante dependentes e associados aos Estados Unidos. Isso teve uma implicação direta sobre a forma de desenvolvimento, ou, na verdade, sobre a manutenção da dependência econômica, financeira e tecnológica do país, que nos coloca com uma economia e um Estado mais vulneráveis no cenário internacional. Então, essa é a primeira questão que nos coloca a debater a importância, né, deste tema e colocá-lo como uma espinha dorsal de um projeto popular para o Brasil. E um segundo ponto, que é ao debater esta nova inserção internacional, né, pautada na defesa, que significa na luta por autonomia política, então não só territorial, mas autonomia por gerir a sua própria política do Estado brasileiro, é dizer que não há para nós uma dissociação ou uma contradição entre a defesa, né, a questão da autonomia nacional e a integração regional. Entendemos que são complementares, porque os nossos vizinhos vivem e têm uma inserção internacional bastante similar a nós. Na verdade, é através da integração regional que podemos propulsionar, que podemos intensificar e fortalecer a defesa, né, e a autonomia nacional brasileira. Então, é a partir daí que estamos começando os nossos debates e queremos apresentar para a sociedade, debater com a sociedade o quanto isso tem, né, de importância, de relevância na sua vida e nos impactos e na qualidade de vida da classe trabalhadora. Qual que é a importância do tema das relações internacionais, integração regional e defesa para um projeto popular para o Brasil? A importância principal é que esses temas, é isso que define o lugar da gente no mundo. As nossas relações com os nossos vizinhos vão definir as parcerias que a gente vai ter e como é que a gente vai se relacionar com o mundo. Por outro lado, historicamente, em especial na questão da defesa, nós temos uma definição controversa, por assim dizer, da defesa. A gente diz, de todos os documentos oficiais brasileiros, dizem que nós vamos defender os interesses nacionais. Mas quem definiu os interesses nacionais? Por enquanto, as políticas de defesa foram definidas basicamente pelo ator militar, isso é, são as Forças Armadas que definiram o que cabe a elas defender.
Não por acaso, é por isso que se traz para o interior do país a noção de inimigo. Então a gente vem trabalhando historicamente com inimigo interno, o que é uma contradição para a defesa. Defesa tem que ser algo externo ao país, que defenda os interesses nacionais, sim, mas externo ao país. E se a gente procura integração regional, se a gente procura parceria regional, como aliás diz a nossa Constituição, a defesa tem que ser algo para além desse regional. A gente tem que trabalhar com a noção de capacidade de autonomia decisória desses países da região, no sentido de formular o que são os interesses nacionais e regionais, e aí sim definir o que nós vamos defender e através do princípio do aumento da capacidade dissuasória da região. O Brasil é historicamente reconhecido como um país que nas relações exteriores tem grande capacidade de negociação. Não por acaso nós somos o terceiro país em fronteira no mundo e tivemos conflitos sim, mas não tivemos nenhuma guerra de longa duração para definir qual que é o desenho do nosso território, por exemplo. E dissuasão quer dizer isso, quer dizer que a gente pode definir quais são esses interesses, buscar defender esses interesses sem, de fato, entrar em guerra aberta com outros países, mas negociando e, se alguém quiser entrar em guerra conosco ou com a região, tornando essa guerra muito custosa para esse possível inimigo, né? De qualquer forma, o inimigo tem que estar externo à região e não interno à região. Essa é uma dívida histórica que a gente tem que resgatar e tentar corrigir. Não existe inimigo interno contra quem as Forças Armadas combaterem. As Forças Armadas devem combater inimigos que são externos à nação, não internos à nação. Mas é porque elas, historicamente, determinam o que é o interesse nacional, que elas confundem qual é a sua função na defesa nacional. Elas são instrumentos da defesa. E, enquanto instrumentos, não cabe a ela definir o que é que elas têm que fazer. Historicamente, a função das Forças Armadas, como eu vinha dizendo, é de combater contra o inimigo interno. O que é o inimigo interno? O inimigo interno, conforme definido hoje, é, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, eu coloco as Forças Armadas nos morros cariocas para perseguir traficantes de droga, ao invés de eu combater o que seria, de fato, o inimigo, que seria o tráfico de drogas em si, né? E aí estabelecendo uma política que seja do interesse nacional e popular para esse combate ao tráfico de drogas, né? Não cabe às Forças Armadas esse tipo de atuação, que são as chamadas operações de garantia da lei e da ordem, embora as operações de garantia da lei e da ordem sejam constitucionais, elas são disfuncionais à defesa. Por quê? Porque tiram das Forças Armadas a sua capacidade de atuar frente a reais inimigos, a inimigos externos que realmente prejudicam o Brasil e a região de atingir os seus interesses. E, por outro lado, elas trabalham num setor que é de segurança pública, que é papel das polícias fazerem, né? E, nesse sentido, deixa-se de treinar as polícias para fazerem aquilo que elas deveriam fazer, enquanto as Forças Armadas são pagas para fazer mal aquilo que as polícias estão fazendo mal também. Então, se as Forças Armadas, enquanto instrumento da defesa, fossem definido o seu papel como instrumento da defesa, e a defesa fosse, como é nos países centrais, algo no exterior, externo ao território, aí sim a defesa e a diplomacia seriam os dois braços da política exterior, e ambos deveriam estar trabalhando pela integração regional, que é o que vem sendo definido pelos movimentos populares quando tocam nesse assunto, que é um assunto ainda muito pouco trabalhado
pelos setores populares da sociedade. E isso não é uma particularidade do Brasil. Quer dizer, no mundo, as questões de defesa e de relações internacionais são temas que são deixados muitas vezes de lado, porque não se vê imediatamente qual que é o interesse dos setores populares nesses temas. O interesse imediato dos movimentos populares nesses temas é, por exemplo, verificar que as Forças Armadas não podem empunhar armas contra os seus próprios concidadãos, como vem fazendo nas operações que têm acontecido no Rio de Janeiro, que têm acontecido nas faixas de fronteira, etc. O GT de Relações Internacionais, Integração Regional e Defesa tem entendido alguns princípios e algumas questões fundamentais para nortear, então, o projeto popular para o Brasil. Em primeiro lugar, é que não há uma contradição e, na verdade, que há uma complementariedade entre a política externa e a política de defesa, que ambas devem lutar por uma inserção internacional do Brasil e atuar junto nessa luta. E para isso, o que é que significa, né, uma luta da autonomia regional, da autonomia nacional do Brasil? Primeiro passa por reverter a história de subordinação e de dependência do Brasil em relação às grandes potências e colocar uma agenda de diversificação de parceiros, de cooperação entre estados, sobretudo entre estados dependentes, e de dissuasão no campo militar, inclusive no campo político, demonstrando força, demonstrando autonomia diante das grandes potências. Como é que isso é possível, né? E de onde isso deve partir? O primeiro eixo é a defesa da integração regional latino-americana, né? Então, a relação com os estados vizinhos e a busca de autonomia regional diante das grandes potências, a defesa dos recursos naturais, a defesa das formas de vida dos povos originários e a defesa dos direitos das classes trabalhadoras nestas regiões. Em segundo, né, aquilo que mais nos aproxima, que é o Atlântico Sul, não só em termos de defesa geográfica, mas das nossas relações históricas com o povo africano, faz parte da formação social brasileira, e a luta, então, contra o racismo em esfera internacional, né? Essa aliança sendo um elemento fundamental. Em seguida, então, partindo para um terceiro eixo maior, a luta contra com os estados dependentes, contra as formas desiguais que imperam nas relações internacionais, acordos desiguais, regimes internacionais que tendem a perpetuar a lógica de poder no sistema internacional. Então, esses são os nossos principais princípios de defesa, de formas de interação do sistema do Estado brasileiro no sistema internacional. Um segundo ponto, que parte não só dos princípios, é como é que essa política externa, como é que a política de defesa tem que ser gerida, de onde tem que ser decidido isso no Brasil. Então, é uma defesa da democratização da política externa. A democratização significa que não são apenas os diplomatas que atuam no Ministério das Relações Exteriores que devem decidir sobre política externa, que devem pensar e falar sobre isso, mas que isso deve estar cotidianamente na vida dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, dos partidos políticos, né? Mostrando a implicação que isso tem, né, para as condições de vida da classe trabalhadora, para as condições de vida dos camponeses e etc. Então, é defender que haja uma participação social também na esfera da política externa, porque, afinal de contas, essa é uma política pública, que, como as outras, deve estar colocada, né, na disputa que implica, na disputa do Estado, né, que implica para todas as forças sociais. Então, ao defender isso, defendemos que se criem conselhos de política externa, não só nacional, mas também estaduais e municipais e outras iniciativas que possam ajudar a isso. Que os temas de maior importância, como bases militares
ou acordos econômicos, negociações de propriedade intelectual, sejam colocados a crivo da população, em plebiscitos, referendos, que a população tenha consciência daquilo que o Estado está decidindo na arena internacional e que vai impactar diretamente sobre as suas vidas. E, por último, é dizer que não entendemos que relações internacionais sejam um ponto apenas de especialistas, né? Seja um tema que deva ser tratado apenas por diplomatas ou por militares, mas sim que as relações internacionais sejam construídas, e especialmente a integração regional, a partir dos povos, a partir dos movimentos populares, sindicais e sociais. Então, para isso, defender, né, o fortalecimento de espaços de solidariedade e uma integração regional baseada na complementariedade e na busca por autonomia diante do imperialismo. Ou seja, se trata de uma integração regional anti-imperialista e não de uma integração regional que não tenha um projeto claro, político, né, de solidariedade e de avanço para a construção de novas relações internacionais e de uma nova inserção internacional da região no sistema internacional.